Entrada ilegal nos Estados Unidos na fronteira sudoeste cai de 11 mil para 229 por dia. Na Flórida, a polícia faz operação secreta contra tráfico humano. No Brasil, autoridades alertam para a onda de calor extrema. E tem ainda as notícias internacionais. O Brasil News começa agora. Boa noite. Cerca de 20 pessoas ficaram feridas após um avião da Delta capotar no aeroporto de Toronto nesta segunda-feira. De acordo com as autoridades, a aeronave saiu de Minneapolis, nos Estados Unidos, com aproximadamente 80 passageiros a bordo. Cerca de 20 se feriram quando a aeronave capotou na pista do Aeroporto Internacional de Toronto nesta tarde. A pista estava coberta de neve. Ainda não se sabe a causa do acidente. A Casa Branca divulgou nesta segunda-feira uma queda expressiva no número de pessoas que entram ilegalmente nos Estados Unidos. Nas últimas 24 horas, a patrulha da fronteira encontrou um total de 229 pessoas estrangeiras em toda a fronteira sudoeste dos Estados Unidos. No governo Biden, o número chegou a 11 mil por dia. A informação foi postada no perfil da Rede X de Thomas Homan, o czar da fronteira. Ele fez questão de mencionar que desde que entrou na patrulha em 1984, os números nunca foram tão baixos. E um homem ficou ferido depois de atirar acidentalmente em si mesmo em um shopping em Orlando. A repórter Lorena Gomes tem as informações. Relatos de um tiroteio no Florida Mall, shopping em Orlando, se espalharam rapidamente nas redes sociais na tarde do domingo. O gabinete do xerife do condado de Orange se pronunciou. Explicou que não se tratava de ameaça e sim de um disparo acidental de arma de fogo. Um jovem teria disparado contra si mesmo ao manusear uma arma. Ele foi levado ao hospital com ferimentos, mas sem risco de morte. O Florida Mall é considerado o maior shopping center da Flórida Central, com 250 lojas e restaurantes. E a Administração Federal de Aviação, a FAA, encontrou os destroços de um avião que estava desaparecido desde a sexta-feira. O piloto, o único ocupante a bordo, morreu no acidente. Os destroços foram encontrados no sábado pela manhã em uma área remota e arborizada entre os condados de Flagler e Volusia. O material foi encaminhado para Jacksonville para ser analisado. De acordo com a FAA, a aeronave modelo Cessna 208 decolou do aeroporto de Sebastian por volta das 5 da tarde da sexta-feira, com destino ao aeroporto de Palatka, também na Flórida. Segundo as autoridades, o avião tinha perdido contato com o controle de tráfego aéreo e desapareceu do radar. A identidade da vítima não foi divulgada. A FAA apurou que o avião iria ser usado em voos de paraquedismo em Palatka. A causa do acidente ainda é desconhecida. Uma operação secreta contra o tráfico humano levou à prisão de 29 pessoas. Os relatórios mostram que a operação aconteceu entre os dias 6 e 8 de fevereiro em um local não revelado no condado de Lake. Durante a investigação, os detetives disseram que trabalharam disfarçados usando vários sites de prostituição conhecidos para encontrar vítimas e suspeitos. O foco era a identificação, recuperação, segurança e estabilização das vítimas de tráfico humano. 4 pessoas foram resgatadas e estão em um local seguro. Um homem sem camisa roubou uma viatura de um policial no sul da Flórida. O caso aconteceu em dezembro, mas só agora as imagens da câmera corporal de um policial foram divulgadas. Elas mostram a perseguição entre os agentes e o suspeito. Armando Lopes era procurado por tentar matar a ex-namorada na casa dela. O homem se aproveitou do momento da chegada dos agentes, que se depararam com a mulher ferida, para fugir com a viatura. Ele saiu dirigindo de forma imprudente a 160 km por hora e acabou se acidentando. Foi quando aconteceu a prisão. Armando Lopes continua preso.
E a tradicional corrida da NASCAR terminou no domingo com chuva, brasileiro abandonando a prova, atrasos e a presença do presidente Donald Trump. A corrida que abre a temporada da NASCAR durou bem mais do que o previsto. O domingo foi chuvoso e, por isso, a prova foi adiada várias vezes no Daytona International Speedway. E, claro, pista molhada, carros girando e paralisação de prova. E tiveram ainda problemas mecânicos. O carro do piloto Joey Logano causou um acidente e 3 tiveram que abandonar a disputa. Entre eles, o piloto brasileiro Hélio Castro Neves, que estreava na categoria. Outro acidente envolvendo vários veículos acabou favorecendo o piloto William Byron, que conseguiu a segunda vitória consecutiva em Daytona. Com a conquista, Byron é o primeiro piloto a se aproximar dos playoffs da NASCAR. A série retorna no próximo fim de semana em Atlanta. Mas as 500 milhas de Daytona também deram o que falar pela presença ilustre do presidente Donald Trump. Ele chegou a Daytona de avião antes de começar a prova. Trump e a primeira-dama Melania Trump deram uma volta na pista na limusine presidencial. Em uma mensagem, Trump disse que o evento reúne pessoas de todas as esferas em uma paixão compartilhada por velocidade, adrenalina e emoção de corrida, e que ela alimentaria a era de ouro da América. Também no fim de semana, o presidente Trump afirmou que deve se reunir em breve com o presidente russo Vladimir Putin para tratar do assunto fim da guerra na Ucrânia. Trump afirmou no domingo que acredita que Putin quer parar de lutar e que o encontro com o presidente russo deve acontecer em breve. Vamos ouvir um trecho do que ele disse. I think he wants to stop fighting. They have a big, powerful machine, you understand that. And they defeated Hitler and they defeated Napoleon. You know, they've been fighting a long time. They've done it before. And but I think he would like to stop fighting. A seguir, no Brasil, onda de calor extrema coloca estados em alerta. E ainda tem as notícias internacionais. Até já! Mimoso traz para sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto? Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. Atenção, Newark, região de Nova York. Apresentamos a barbearia Barbie D, no coração do Ironbound, número 70 da Congress Street. Aqui você encontra cortes impecáveis, barbas bem alinhadas e um atendimento de primeira. É hora de renovar o visual. Na Barbie D, você sai estiloso e confiante. Barbearia Barbie D, onde o estilo encontra a excelência. Aberto todos os dias, venha nos visitar hoje mesmo. Barbie D, porque você merece o melhor. E agora quem está chegando é a correspondente Arlene Balieiro com as principais notícias do Brasil.
Boa noite a todos. Morreu no domingo um dos feridos no incêndio que atingiu uma fábrica de fantasias no Rio de Janeiro na semana passada. A vítima deu entrada em estado grave no Hospital Estadual Getúlio Vargas após o resgate. Uma mulher que estava internada também em estado grave no mesmo hospital foi transferida para outra unidade. Segundo a Secretaria da Saúde do Estado, outros 7 pacientes seguem internados. 6 estão em estado grave e apenas um apresentou melhoras. Das 21 vítimas resgatadas do incêndio, 12 receberam alta. Na última quarta-feira, um incêndio destruiu uma fábrica de fantasias na zona norte do Rio de Janeiro, responsável pela confecção das fantasias de 3 escolas de samba. As causas do incêndio ainda são investigadas. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem a pior popularidade já registrada em todos os 3 mandatos dele como mandatário do Brasil. A pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha e publicada na sexta-feira apontou apenas 24% de sucesso da atual gestão do presidente. Mais de 2.000 pessoas foram entrevistadas entre os dias 10 e 11 de fevereiro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Na última semana, Lula foi criticado em relação a declarações dele sobre a inflação acelerada, além de estar enfrentando dificuldades para se comunicar com eleitores nas redes sociais. E em janeiro, ele também recuou da decisão de ampliar a fiscalização sobre transações do Pix, após uma onda de manifestações populares. E 2.500 aves silvestres foram apreendidas pela Polícia Ambiental na última sexta-feira. Os animais saíram do estado de Goiás, com destino a Pernambuco, e serão vendidos a R$ 100 cada. Segundo a polícia, as condições da viagem eram precárias e incluíam falta de água e alimentação para as aves. Algumas delas, inclusive, já estavam até mortas. 3 pessoas foram detidas e autuadas por tráfico interestadual de animais silvestres e maus tratos. Um dos detidos era reincidente no mesmo crime. As aves apreendidas foram encaminhadas aos órgãos ambientais responsáveis para os devidos cuidados. E começou hoje a 3ª onda de calor do ano, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Uma nova massa de ar quente avança sobre o centro do país e vai impactar alguns pontos das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e parte do Nordeste. De hoje, dia 17 até o dia 24, as temperaturas devem ficar 5 graus acima da média em boa parte do país. O calor vai fazer com que os brasileiros experimentem temperaturas superior ao que o corpo humano suporta. Os estados que vão ser mais afetados pelo calor extremo são Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Bahia e Pernambuco. A previsão ainda aponta que, além dos dias extremamente quentes, as noites também vão ser abafadas e podem ficar até 9 graus acima da média. Para quem mora em São Paulo, a boa notícia é a aproximação de uma frente fria, que deve chegar na terça-feira, dia 18, e derrubar as temperaturas, que vão cair significativamente, segundo a previsão do Instituto de Pesquisas Meteorológicas, o IPMET. E um grupo de quase 60 indígenas viveram momentos de pânico na última semana. A embarcação que levava o grupo para uma reunião de lideranças naufragou. 56 indígenas foram resgatados na última semana pelo Exército Brasileiro de um naufrágio no rio Javari, no interior do Amazonas. Entre os resgatados estavam 24 crianças e 15 mulheres. O grupo estava a caminho do município de Atalaia do Nordeste para uma reunião de lideranças quando o acidente aconteceu. Segundo o Exército, durante o resgate, alguns foram encontrados em estado severo de pânico e hipotermia por conta da chuva e o mau tempo. Entre eles, 2 bebês que apresentaram febre e tosse. Imagens feitas pelos indígenas mostram a tentativa do grupo de retirar a água de dentro da embarcação, que não chegou a ficar totalmente submersa. Eles ainda conseguiram salvar as bagagens, além de produtos e alimentos. Todos receberam os primeiros socorros e passaram por avaliação médica. Veja agora a cotação do dólar frente ao real.
Mais de 4 toneladas de metanfetamina é apreendida pelo Exército mexicano. A apreensão foi realizada no domingo em Sinaloa, estado mexicano marcado pela violência. De acordo com as autoridades, as drogas estavam em locais como laboratórios e armazéns. Cuando nosotros arribamos ya no había personal, el personal se dio a la fuga, aquí vimos un campamento como para 15, 20 personas, nos podemos percatar de eso por el número de catres, el número de alimentos que tiene, porque la gente aquí duerme, aquí pernocta y están produciendo durante el día y durante la noche. A pressão dos Estados Unidos sobre o México para conter o tráfico de drogas aumentou desde o início do governo Trump, que ameaçou impor tarifas caso a situação não fosse controlada. A segunda-feira em Tel Aviv foi marcada por protestos e atos pelos 500 dias de cativeiro dos sequestrados pelo Hamas. Famílias israelenses realizaram um ato na praia e relembraram os reféns ainda mantidos em Gaza, 500 dias após terem sido sequestrados pelo Hamas. Uma bandeira gigante foi levada ao mar com a imagem de uma ampulheta nas cores de Israel. No one thought it would come to this amount of time. No one thought it would take 500 days or even that it would take 100 days. This deal has finally started, and we're here to shout out that we can't stop this deal until we get the last hostage back home, and that the gaps need to close. It needs to be much faster. Em outro ponto de Tel Aviv, manifestantes bloquearam uma via movimentada pedindo a libertação dos reféns. Hoje aqui nos Estados Unidos é feriado do President's Day. A celebração começou com uma tradição não oficial em 1799, após a morte do presidente George Washington. O Congresso oficializou o aniversário de Washington como feriado nacional em 1879, em Washington, D.C. A partir de 1885, todo o país passou a celebrar a data. E esta edição do Brasil News termina aqui. Mas se você quer rever todas as notícias, siga o nosso canal Seabras Brazilian Television e veja todas as notícias por lá. Boa noite.